Olá, toda violência política é inaceitável a não ser em legítima defesa, por exemplo, para se defender de um regime violento, ditatorial e opressor, ou de um grupo armado com as mesmas características violentas. Aliás, toda violência é inaceitável a não ser em legítima defesa. A primeira regra da civilização é não matar. Então, eu demorei alguns dias para comentar o assassinato do influenciador digital e ativista, na minha opinião, neofascista norte-americano Charlie Kirk, para esperar mais esclarecimentos sobre o assassino, mas, em primeiro lugar, é preciso deixar claro que assassinato político é inaceitável, é terrorismo, é barbárie. A regra básica da civilização é que é proibido matar. O direito à vida é, obviamente, naturalmente, claramente, o maior de todos, sem os quais nenhum dos outros existe. Dito isso, na minha opinião, Kirk não é mártir nem herói. Foi vítima da violência que semeou com suas ideias fascistas, misóginas e racistas. Charlie Kirk tinha 31 anos. Aos 18 anos, em 2012, largou a universidade para criar seu movimento Turning Point USA, ponto da virada em Estados Unidos, que transformou no maior movimento radical de extrema-direita, de jovens conservadores de ultradireita com características claramente neofascistas. Está em 850 escolas e universidades, faturou mais de 94 milhões de dólares em 2023. Assim, Kirk não tinha o menor interesse em se candidatar a cargos eletivos. Acreditava que a grande trincheira da guerra cultural está nas universidades. Percorria o país desafiando alunos e professores liberais ou socialistas a debater com ele com o desafio "provem que estou errado". Ele discutiu amigavelmente com o governador da Califórnia, Gavin Newsom, que é pré-candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, e Kirk chegou a dizer, entre os absurdos que disse, que os negros viviam melhor no tempo da escravidão, porque havia menos criminalidade e violência, que o aborto é pior do que o Holocausto. Ele criticou a aprovação da Lei dos Direitos Civis em 1964, aprovada pelo presidente Lyndon Johnson como uma herança das lutas democráticas do presidente John Kennedy, com o apoio do então líder da luta pacífica dos negros por direitos iguais, o reverendo Martin Luther King. Então, uma lei histórica que deu direitos iguais aos negros quase 100 anos depois da abolição da escravatura. Nos Estados Unidos foi em 1865, e o que disse Charlie Kirk, que foi uma lei errada. Ele disse ainda que as crianças deveriam assistir a execuções e que a morte de inocentes nos Estados Unidos, nas matanças que acontecem com armas de fogo, são o preço a pagar pela emenda constitucional que garante aos norte-americanos o direito de ter e portar armas. Todos os ex-presidentes vivos dos Estados Unidos, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e Joe Biden, condenaram o homicídio e declararam que não há lugar para violência política nos Estados Unidos. Já o atual presidente, Donald Trump, saiu logo acusando a extrema-esquerda e aqueles que chamam seus partidários e ele mesmo de nazistas e fascistas. O suspeito preso, Tyler Robinson, foi aconselhado a se entregar pelo próprio pai, que é conservador e republicano. Tyler não é filiado a partidos políticos, não votou nas duas últimas eleições, então não é exatamente um cara politizado, e
ou seja, não era um ativista político, teria se radicalizado na universidade e frequentando sites e redes sociais antifascistas. Tinha escrito Bella Ciao numa das balas da arma que matou Charlie Kirk. Bella Ciao, uma música do movimento antifascista italiano, cantada na Segunda Guerra, quando houve a vitória sobre o ditador Benito Mussolini, e é um clássico do antifascismo, num país onde se estima que haja entre 326 e 393 milhões de armas de fogo em circulação, o que daria até 120 armas para cada 100 habitantes, é muito maior o risco desse tipo de atentado em que um terrorista consegue agir sozinho. O atentado terrorista de um homem só, do chamado lobo solitário, não precisa de uma organização para realizar o atentado, basta ter uma arma de grosso calibre, de longo alcance, um fuzil de guerra de última geração, que consegue acertar um tiro a centenas de metros de distância. Ao que tudo indica, não havia uma organização por trás do assassino, mas o governo Trump vai aproveitar o atentado para reprimir grupos que acusa de serem extremistas de esquerda. E, na verdade, os grupos radicais de esquerda não são responsáveis pela maioria dos atentados, das ações políticas violentas nos Estados Unidos. E, geralmente é a extrema-direita e também os muçulmanos. A violência é, acima de tudo, uma marca da história dos Estados Unidos, da história política dos Estados Unidos, a pior guerra da história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se envolvem em muitas guerras, a pior guerra de todas na história dos Estados Unidos, a que matou mais norte-americanos, foi a Guerra Civil, a Guerra da Secessão, em que o Norte, a União, brigou contra o Sul, contra os estados do Sul que queriam se separar, de 1861 a 1865, com mais de 620 mil mortes. 11 estados não aceitavam a abolição da escravatura. 4 presidentes dos Estados Unidos foram assassinados no exercício do cargo: Abraham Lincoln, o presidente da abolição da Guerra Civil, James Garfield, William McKinley e John Kennedy. E houve pelo menos outras 10 tentativas que fracassaram. A primeira foi com Andrew Jackson, lá nos anos, na primeira metade do século XIX. E houve também assassinatos de figuras políticas importantes, né? Pelo menos 10 tentativas de assassinato de presidentes fracassaram. Não? Houve atentados recentemente contra Gerald Ford, ou pelo menos interromperam, no caso de Gerald Ford, acho que interromperam. Pegaram a mulher que ia atacá-lo antes de sacar a arma, mas enfim, estava prestes a cometer o atentado. Então houve atentados contra Gerald Ford, o Reagan foi baleado, houve tentativas de assassinato, pelo menos do George Bush, o pai, também do filho, e Bill Clinton, acho que foi o serviço secreto defendeu quando fazia jogging, quando corria pelas ruas de Washington, fora da Casa Branca. Barack Obama foi alvo de conspirações, pelo menos, para cometer atentados. E também houve assassinatos políticos importantes, como o de Robert Kennedy, o irmão do presidente John Kennedy, foi assassinado em junho de 1968, quando ganhou, logo depois de ganhar a eleição primária da Califórnia, que praticamente o tornava candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, e era o franco favorito para ganhar aquela eleição. E foram mortos em 1963 o líder negro Malcolm X, e em 1968 o líder negro do Martin Luther King Jr. Então todos esses foram assassinatos políticos importantes.
E para lembrar agora os casos de violência política recente nos Estados Unidos, em 14 de junho de 2017, o deputado Steve Scalise, que era um dos líderes republicanos na Câmara, foi alvejado quando participava de um treino para um jogo de beisebol dos deputados em Alexandria, no estado da Virgínia. Ficou gravemente ferido. Em outubro e novembro de 2018, César Sayoc Jr. enviou bombas caseiras pelo correio contra críticos do presidente Donald Trump, inclusive ex-presidentes e jornalistas. Nenhuma bomba explodiu e o terrorista foi preso. Em 2020, uma milícia de extrema-direita planejou o sequestro da governadora do estado de Michigan, Gretchen Whitmer, por causa da atuação dela na pandemia, que fechou escolas e mandou as pessoas ficarem em casa. A trama foi descoberta e os conspiradores foram presos. Em 6 de janeiro de 2021, os partidários incitados pela alegação falsa do presidente Donald Trump de que a eleição havia sido roubada atacaram o Capitólio, a sede do Congresso dos Estados Unidos, e para tentar impedir a certificação da vitória de Joe Biden. Pelo menos, acho que o número total de mortos, considerando policiais que se mataram depois, fica em 9 pessoas. Mais de 1.500 pessoas foram condenadas pelo ataque ao assalto ao Capitólio. As maiores penas foram 18 e 22 anos na cadeia para os líderes das milícias Proud Boys e Oath Keepers. E o presidente Donald Trump, quando voltou à Casa Branca, deu um perdão total a todo mundo. Em 2022, Paul Pelosi, o marido da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, foi atacado. Quer dizer, um homem invadiu a casa do casal e atacou o marido Paul Pelosi, o marido de Nancy Pelosi, com um martelo, fraturou o crânio. Trump ironizou o ataque em vez de condenar enfaticamente, porque Pelosi era sua grande inimiga política. Em 13 de julho do ano passado, o presidente Donald Trump, durante a campanha, foi ferido com um tiro na orelha quando fazia um comício na cidade de Butler, no estado da Pensilvânia. E Trump se virou, estava mostrando um telão, alguma coisa lá, com dados falsos e mentirosos, mas enfim, a campanha dele. E ele se virou, e se não tivesse virado o rosto, provavelmente teria sido atingido pelo tiro e poderia ter sido morto. Neste ano, em 14 de junho de 2025, a líder do Partido Democrata na Assembleia Legislativa do Estado de Minnesota, a deputada Melissa Hortman, e o marido foram assassinados em casa. O senador estadual John Hoffman e a mulher Yvette foram baleados, mas sobreviveram. Agora foi a vez de Charlie Kirk. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, o meu blog Globalização em Crise, me siga no Instagram, no Substack, no LinkedIn, no Threads e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado, até mais, tchau.